Olá, estudante, professor Leonan de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias. Nossa aula, vamos tratar sobre a República Oligárquica no Brasil. Bom, professor, essa República Oligárquica, ela vai ali em 1894 até 1930. É exatamente um período em que as elites cafeicultoras, cafeeiras, elas estavam no poder. Claro que esse era um poder dividido, né? Alternância de poder na política do café com leite. Mas nesta aula nós vamos tratar um pouco sobre a economia. Lembrando que política e economia, dentro dessa oligarquia, elas estão juntinhas, estão ali de mãos dadas. Na verdade, a política ela está sendo utilizada para os interesses, claro, de uma elite econômica, que eram os cafeicultores. Então, toda a política realizada é direcionada para o fortalecimento do produto café, que era o principal produto de exportação no país naquele momento. Mas vamos ver outros momentos também dessa economia na nossa aula sobre essa economia da oligarquia cafeira. Vamos para ela. Bom, o café, principal produto de exportação, né, do período, e você tem um crescimento da produção mundial do produto, uma crise de superprodução e uma queda nos preços. Bom, nós temos dois momentos muito importantes dentro dessa economia. Café, o principal produto, e por ser o principal produto, ele vai ter, claro, seus altos e baixos. Na verdade, dentro do sistema capitalista, você não tem um produto que ele sempre vai estar constante em alta de preço, até porque nós temos aí um efeito que é da oferta e da demanda. Então, quando você tem muita oferta e se mantém a demanda, os preços tendem a cair. Se você tem, claro, pouca oferta, mas mantém-se a mesma demanda de pessoas comprando café, o preço vai tendenciar a subir. Isso é uma máxima dentro da economia. E aí, o que nós temos aqui no Brasil naquele momento? Você tem uma grande produção de café no mundo inteiro. Então, o Brasil já não é mais aquele único produtor de café. Então, se nós temos vários produtores e eles vão estar ofertando o mesmo produto e se mantém a mesma quantidade de compradores, que é a demanda, esse preço tende a cair. E é o que vai acontecer também aqui no Brasil nesse momento. Então você tem uma queda, uma desvalorização desse preço do café, que faz com que haja logo, imediatamente, dessa política, dessa oligarquia cafeira, uma intervenção cirúrgica, uma intervenção que pudesse fazer com que esse café ou essa lucratividade a partir do café fosse mantida. Então, esse é um ponto dentro da economia nesse período. Você utiliza da política para que mantenha-se os mesmos valores arrecadados, vamos se chamar, o capital que eles tinham a partir da venda do café sejam mantidos. E aí o que acontece, gente? O Estado brasileiro, então, decide fazer o chamado Convênio de Taubaté em 1906. Governo de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro compram a safra, diminuindo a oferta e valorizando os preços. Olha aí que esperteza, né, gente? Então, eles utilizam, façam o Convênio de Taubaté. Claro, gente, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro vão, a partir de agora, ter um que nós chamamos de estoque regulador. O que é isso, professor? Estoque regulador? Bom, é quando o Estado, quando eu falo governo, ele compra uma parte da safra, seja o milho, feijão, e ele estoca. Porque quando você tem momentos em que esse preço aumenta, que você tem pouca oferta daquele produto, ele com esse estoque regulador, ele joga essa mercadoria no mercado e esse preço ele tende a diminuir, para que não haja tanto impacto, principalmente no processo inflacionário. Então, a mesma coisa eles faziam aqui, só que, claro, dentro de uma política que beneficiava os produtores de café, os cafeicultores que estavam, claro, dentro, né, da estrutura do governo, a estrutura do Estado brasileiro naquele momento. E aí, então, esse convênio dizia, olha, vamos comprar, porque a gente vai diminuir a oferta e esse valor, claro, vai aumentar. Então, essa medida aqui, ela onerava os cofres públicos, porque saía de algum lugar esse dinheiro.
E também aumentava os impostos, porque para comprar tem que ter dinheiro. Então, de onde eu tiro o dinheiro? Dos impostos. O governo ele tem, enquanto fonte, os impostos. Então, eu pegava os impostos pagos por toda a população e fazia, então, essa compra desse café que beneficiava quem? Os produtores de café. Vejam, gente, como isso é, de fato, danoso dentro da economia brasileira, mas principalmente de utilização, de formação de uma república. Então, esse governo de Taubaté fazia com que estes produtores de café mantivessem ali a sua lucratividade. Em compensação, os cofres públicos eram onerados e havia também um aumento de impostos para toda a população. Então, era um convênio particular, utilizando-se a máquina pública, o governo naquele momento. Vamos para frente. E esse convênio de Taubaté, em 1906, ele desvalorizava a moeda através da caixa de conversão, tá? Ou seja, gente, quando eu desvalorizo a moeda, o que vai acontecer? Eu coloco aquela moeda, né, claro, ela tem um rebaixamento frente a outras moedas internacionalmente falando. E aí fica muito mais atrativo para quem está dentro do comércio internacional, que um país que tem uma moeda mais forte, vamos pensar aí os Estados Unidos, você então pega e compra, né, mais barato esse café, ou seja, ele na conversão entre, vamos colocar o dinheiro da época e o dólar mais acima, então você tem condições de comprar mais, porque você desvaloriza. Isso faz parte de muitos países, era um receituário até um certo tempo para muitos países, né, que estavam dentro desse processo de desenvolvimento econômico, ou, né, de subdesenvolvimento econômico, gosto mais dessa expressão, de desvalorização da moeda para que o seu produto ele seja mais atrativo no comércio internacional. Só que a ideia era essa, de socialização das perdas, mas de fato quem socializava essas perdas e quem pagava a conta no final era o resto da população. Mas observe, economicamente, isso, de uma certa maneira, aliviava as tensões desses cafeicultores, né? Aliviava as exportações do Brasil, que diminuíam, que o café, né, ele tinha que, em alguns momentos, ser estocado, ser até queimado, né, em outros momentos da nossa história, para que ele pudesse, então, aumentar de preço, porque a oferta diminuía. Ok? Então, o convênio de Taubaté, ele sintetiza exatamente o aporte, né, político, na medida que se institui esse convênio, essa regra, né, institui-se isso a partir de uma ação governamental, mas com o fim de quê? De ajudar os produtores de café, que em suma é que faziam parte dessa oligarquia cafeeira. Vamos para frente. Dentro dessa economia da República das Oligarquias, você tem, claro, uma indústria muito incipiente, porque você tem, claro, a venda do café, isso gera um capital excedente, e esse capital excedente, ou seja, aquilo que sobra, né, para essas pessoas, então você podia reinvestir em outra produção, em outra etapa dentro da economia dessa república. Então é uma indústria muito incipiente. Então a industrialização era inicial, concentrava-se nas indústrias de bens de consumo, como a têxtil e os alimentos, e as indústrias eram geralmente pequenas, estavam localizadas nas regiões urbanas, principalmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Não é à toa que nós temos hoje os centros dessa industrialização brasileira, sendo São Paulo, sendo Rio de Janeiro, gente, tá? Então, não é porque São Paulo descobriu a roda, inventou a roda, descobriu o fogo, né, da industrialização, porque não, é porque para a industrialização, para essa atividade econômica, era necessário recursos financeiros para investimento. E esses recursos financeiros vinham da onde? Daquilo, do capital excedente produzido a partir da venda do café. Só que era muito incipiente, então, indústria de alimento e indústria também têxtil. Então, não tinham grandes fábricas, não tinham grandes indústrias. Ainda assim, o Brasil, naquele momento, economicamente falando, era agrário, ainda vendia commodities como produto que era o café, né, como a borracha, um pouco mais, que nós vamos ver o cacau também, dentro desse processo de venda, de exportação para fora. Então, a indústria era muito incipiente ainda, havia, claro, em São Paulo, pequenas, outras que, de fato, estavam dentro de um processo maior de industrialização, mas você não tinham, claro, grandes indústrias como outras grandes potências naquele momento ali, né, os Estados Unidos, a própria Europa também. Vamos para frente.
O trabalho nas fábricas, o uso expressivo de mão de obra imigrante, infantil e feminina, longa jornada de trabalho, baixos salários, ausência de leis trabalhistas. Então, você tinha uma indústria que era incipiente e uma indústria que era extremamente degradante. Para quem, gente? Para as pessoas que nela estavam. Então, eram imigrantes, né, vindos exatamente da Europa, que não estavam ali absorvidos dentro da esfera agrícola, a produção do próprio café. Né, houveram várias tentativas de trazer esses imigrantes, várias políticas para trazer esses imigrantes. E também, claro, gente, você tem aí a produção utilizando a mão de obra feminina e de criança. Então, baixo salário, jornadas de trabalho exaustivas, a precarização total, né, dessas pessoas nessa indústria ainda muito incipiente. Se contar, né, a insalubridade que existia dentro dessas fábricas. Então, era um lugar em que as pessoas não duravam muito, não porque não havia, né, acidente de trabalho, porque isso acontecia uma hora ou outra, mas principalmente pela insalubridade mesmo, né, que haviam dentro dessas indústrias. Mas era um ponto, né, dentro dessa economia, desse período oligárquico, desse período da República, que merece, claro, a atenção e o estudo. Vamos para frente. Aí nós temos, gente, o primeiro ciclo da borracha, né, do século XIX ao século, né, XX, no iníciozinho aí na Amazônia, né? E aí, olha só, nós temos uma indústria automobilística que está aí também pujante no cenário mundial. Nós temos, né, a segunda revolução industrial, a indústria automobilística, e que precisava, claro, dentro dos seus componentes, a borracha. E aí nós temos o quê? Os seringais, né, que produziam látex, que davam, de fato, né, as condições necessárias para a produção da borracha. Mas borracha é fabricada pelo petróleo? Sim, mas nesse momento aqui você tem essa borracha que é fabricada a partir dos seringais, né, e do movimento de retirada dele. Só que nós temos aqui, gente, um aspecto, né, dentro desse processo de ciclo da borracha. É o desenvolvimento rápido e desigual, uma grande migração do Nordeste e um conflito entre Brasil e Bolívia. O professor explique cada um desses pontos aí. Bom, nós estamos falando de uma região, que é a região da Amazônia, que você tem, claro, ainda uma demografia, né, uma demografia principalmente de concentração populacional muito espraiada. Então você não tem, né, como você tinha em outras regiões do país naquele momento ali, já uma concentração urbana. Então você não tem. Só que era um novo espaço, né, a ser explorado, e principalmente, né, ali o que é hoje o Acre. Hoje, o estado do Acre, né, você tinha ali condições de produção desse látex a partir dos seringais, que é uma planta, né, que vem ali da região mais asiática e vem para, né, ser plantado naquela região ali. E aí você tem, claro, gente, o Nordeste, depois do ciclo do açúcar, ele ficou, de fato, ali empobrecido em uma boa parte, porque muito já era antes mesmo desse ciclo do açúcar, mas piorou consideravelmente com a queda da venda, da exportação do açúcar brasileiro. E isso faz com que haja essa migração de pessoas que estavam lá no Nordeste para essa região dos seringais, para a questão da produção do látex a partir dos seringais. Só que já tem pessoas lá. E aí começa uma briga entre, né, o Brasil e a Bolívia. Existia um sindicato lá dos bolivianos, né, que era um sindicato desses seringueiros que já estavam lá, com os que estavam chegando na região. Então essa área ficou uma verdadeira bomba a ser, né, a qualquer momento, a ser acionada por essas disputas entre esses que já estavam e aqueles que estavam chegando para essa produção, né, do látex, que era a produção da borracha, porque era uma demanda naquele momento, economicamente falando, da indústria automobilística. E isso vai fazer com que o governo brasileiro tenha que fazer intervenções, porque você tem uma série de pontos aí desse conflito, que é o que a gente vai ver aqui em seguida. Tá? Então, esse conflito ele teve origem, né, nas disputas territoriais entre os dois países, especialmente nas áreas da região do Acre. A Bolívia ela reivindicava a soberania sobre essa área, rica em recursos, enquanto o Brasil buscava expandir sua influência e garantir o acesso aos seringais, gente. Então, esse é o conflito entre Brasil e Bolívia. Você já tinha um sindicato lá dentro da Bolívia, que ele reivindicava essa área, enquanto o Brasil também reivindicava, queria expandir
não ficaria só preso na produção de café, enquanto produto de exportação queria também exportar o látex para a indústria automobilística, para a produção de borracha. Então, o Brasil ele buscava essa tentativa de influência naquela região, enquanto a Bolívia também tentava manter, né, o seu território. Então, há vários conflitos armados, mortes, né, e isso vai chegar a um limite em que há necessidade de uma resolutividade. E a resolutividade desse processo vai ser um tratado, que é o que eu trago aqui em seguida, gente, é o Tratado, né, de Petrópolis, que a gente vai já ver aqui. Então, a tensão vai culminar em várias intervenções militares, né, como a Revolução Acreana, que vai de 1899 até 1903, que levou à declaração de independência do Acre em relação à Bolívia, e o Brasil, então, apoiou esse movimento separatista dentro dessa região. E o Tratado de Petrópolis, de 1903, o Brasil, então, compra o Acre da Bolívia. O professor não sabia, o Acre, então, foi comprado, sim, aquela regiãozinha ali na ponta, né, em divisa com a Bolívia, ela foi comprada. E é muito importante, gente, pode até ser uma questão aí de prova, né, sobre essa compra, a partir desse Tratado de Petrópolis. Só que há, claro, esse movimento, essa Revolução Acreana, de separação territorial da Bolívia. Então, essa separação territorial da Bolívia teve o apoio de quem? Do Brasil, que, claro, estava interessado na sua expansão para essa região. E aí, nesse sentido, claro, muitos nordestinos, muita gente já estava fluindo para lá, indo para essa região, então o Brasil tinha interesse de, claro, exportar também esse produto, né, para fora, para que haja, claro, outras divisas, né, outras questões aí econômicas pudessem vir para o Brasil. Então, o Brasil vai e compra, né, da Bolívia essa parte que é hoje o estado do Acre, através do Tratado de Petrópolis. E aí você, então, acaba com esse movimento, com essas tensões que estavam ali naquela região. Bom, mas o Brasil também tem outros produtos nesse momento, gente, porque você tem, logo em seguida, um declínio, né, da borracha devido à concorrência, né, asiática. Então, lá você tem seringas também, como eu falei ainda há pouco, e eles começam, então, a produzir. Então, é o que eu falei no início dessa aula, gente, que você tem muitos produtores e as mesmas pessoas para comprar, esse preço tende a cair. Então, você tem essa primeira fase, que é uma fase de expansão da produção da borracha, mas também você tem uma fase de declínio, por conta exatamente da concorrência com os países asiáticos. E você tem a produção de cacau na Bahia, que contribuiu bastante, né, para o PIB, ou seja, para a soma das riquezas do Brasil naquele momento, né, na época, que vai estar lá na Bahia. Então, professor, não era só café, né? Não, tinha borracha, tinha um café e tinha o cacau. Claro que a pecuária você tem ali, você tem outras produções também de alimentos, né, mais para o mercado interno, mas para fins de exportações, você vai ter o cacau, você vai ter o látex que vai transformar que é a borracha e também o café. Só que o café é o carro-chefe desse processo econômico durante a República das Oligarquias, tá ok? Vamos lá para a nossa atividade, para o nosso exercício, para a gente ver se teve aprendizagem. Vamos lá, exercício. Enem 2010. As secas e o apelo econômico da borracha, produto que no final do século XIX alcançava preços altos nos mercados internacionais, motivaram a movimentação das massas humanas oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre. Entretanto, até o início do século XX, essa região pertencia à Bolívia, embora a maioria da sua população fosse brasileira e não obedecesse à autoridade boliviana. Para reagir à presença de brasileiros, o governo de La Paz negociou o arrendamento da região com uma entidade internacional, o Bolivian Syndicate, que iniciou violentas disputas dos dois lados da fronteira. O conflito só terminou em 1903 com a assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil comprou o território por 2 milhões de libras esterlinas. Bom, vamos lá para as alternativas. Compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do território nacional brasileiro. Letra A, pela formalização do Tratado de Petrópolis, que indenizava o Brasil pela sua anexação, por meio do auxílio do Bolivian Syndicate aos imigrantes brasileiros na região. Letra C, devido à crescente imigração de brasileiros que exploravam os seringais.
Letra D, infusão na presença dos inúmeros imigrantes estrangeiros na região. E a letra E, pela indenização que os imigrantes brasileiros pagavam à Bolívia. Então, a resposta está aí, gente, é a letra C, devido à crescente imigração de brasileiros que exploravam os seringais. Então, por isso que você teve que mediar esse conflito e a partir do Tratado de Petrópolis, ok? Bom, nós chegamos mais ao final desta aula. Você tem os materiais para aprofundamento na descrição desse vídeo, né? Continue seus estudos e fica a dica, estuda aí.